Fala galera, sejam bem-vindos ao canal que me ajuda, professor Michel Bragança aqui. E hoje eu queria te contar uma história que aconteceu comigo em uma das minhas aulas. Eu coloquei uma estrutura de um composto orgânico e pedi para que os meus alunos representassem a fórmula molecular dessa estrutura. A estrutura era parecida com essa aqui, ó. Como você pode perceber, é uma estrutura de um hidrocarboneto da classe dos alcinos, por causa dessa ligação tripla, e ele deixou os alunos fazerem durante um tempo lá, para a gente poder corrigir. Quando eu corrigi e coloquei a resposta, que no caso é C4H6, um dos alunos disse assim para mim: mas Michel, eu não tô vendo 4 carbonos aí não, cadê a quina? Gente, esse problema é muito grave. E você não pode cometer este mesmo erro. A gente precisa ficar atento com isso. Na representação estrutural em bastão, ou representação estrutural esquelética, que é essa que eu estou utilizando aqui, muitas pessoas chamam de fórmula estrutural de linhas. O carbono, normalmente, ele vai ser indicado de 3 jeitos. Pelo menos eu ensino os meus alunos assim. Ele pode ser as extremidades, isso ninguém tem dúvida. Ele pode ser o vértice de 2 segmentozinhos de reta ali, de 2 linhas, né? Que seriam as quinas, né? Como vários alunos costumam chamar. Mas ele também aparece no final de uma ligação, uma terminação de uma ligação. Esse é um termo que eu particularmente uso, nunca li em nenhum material didático, mas é um jeito que eu gosto de falar para que o aluno lembre do problema que a gente está discutindo aqui. Qual é a dúvida? O aluno identifica que aqui existe um carbono, que aqui existe outro e que aqui existe outro, mas ele não consegue identificar que aqui existe um carbono. E por que ele não identifica? Porque não é extremidade e porque não tem a quina. Talvez você já tenha passado por situações onde você tenha errado esse conceito. Talvez você já tenha visto algum colega cometer esse erro. Então fique atento que eu vou te explicar por que aqui tem um carbono e por que não deve ter uma quina ali. Sim, eu disse não deve. Se você por acaso tiver que representar essa mesma estrutura e fizer ela assim, ó, isso está tecnicamente errado. Então, se você já fez isso ou já viu alguém fazendo, saiba, está errado. Por quê, turma? Esse carbono que eu estou assinalando aqui, a pessoa poderia interpretar como sendo esse aqui, e não pode, né? Vou até arriscar aqui para você não confundir. Isso aqui está errado. O jeito certo de representar é assim. E nós temos 4 carbonos, sim, aqui existe um carbono. Agora, por que o aluno normalmente esquece desse carbono? Como ele não é nenhuma extremidade, nem uma quina da estrutura de linhas, da estrutura em bastão, ele acha que não tem um carbono ali. Mas é porque ele está esquecendo de um conceito muito importante. O carbono, nesse caso aqui, faz quais tipos de ligação? Esse carbono está fazendo uma ligação covalente simples e uma ligação covalente tripla. O carbono, quando faz uma ligação covalente simples e uma ligação covalente tripla ao mesmo tempo, ele está fazendo 2 compartilhamentos que são frontais, 2 compartilhamentos sigma e 2 compartilhamentos laterais, que são os compartilhamentos do tipo pi. E nós já discutimos em outra aula anterior aí, nós chamamos de insaturação. O carbono, quando está fazendo esse tipo de configuração em termos de ligação, ou seja, uma ligação covalente simples e uma ligação covalente tripla, ele está numa forma híbrida que a gente chama de forma sp. A hibridação deste átomo é a hibridação sp. O assunto hibridação é muito complexo, já mencionei isso aqui antes, nós não vamos entrar em detalhes desse assunto agora. Mas o que eu quero que você lembre é o seguinte: quando você tem um átomo na hibridação sp, ou seja, no caso do carbono, que ele está fazendo uma ligação simples e uma tripla, você deve lembrar que os orbitais que fazem essas ligações, especialmente falando dos orbitais que fazem as ligações frontais, que são a sigma, são orbitais híbridos do tipo sp e eles ficam posicionados com 180 graus de distância um do outro. Você tem apenas 2 orbitais híbridos para fazer o compartilhamento frontal e a maior distância para separar esses 2 orbitais é 180 graus. Então, quando você tem um carbono que faz ligação simples e ligação tripla, essas 2 ligações sempre devem estar distantes 180 graus uma da outra.
Quando a gente representa na forma condensada ou na forma estrutural plana, a pessoa às vezes até lembra de fazer assim. Agora, quando aparece na forma estrutural esquelética, aí ela normalmente esquece que ela não pode fazer a quina. Ela vai ter o costume de sair fazendo quininha para tudo quanto é carbono, e não tem. Então a minha dica é a seguinte: se você perceber que tem uma ligação tripla e existe uma outra ligação simples vizinha a ela, o ângulo sempre deve ser de 180 graus. Então não vai ter quina na estrutura esquelética quando tiver uma tripla ao lado de uma ligação simples. Jeito para você não esquecer isso. Imagine aquilo que eu falei mais no início da aula. Aonde encerra o compartilhamento, você também tem um carbono. Por causa da ligação dupla, isso não é problema. Isso é um problema que acontece mais mesmo para a ligação tripla. Então guarde isso. Quando você for representar um carbono que esteja fazendo ligação tripla e simples ao mesmo tempo, nessa forma estrutural aqui, não pode fazer essa quininha que a gente normalmente faz para quando ele está fazendo ligação simples ou ligação dupla. Lembre que o ângulo entre a ligação simples e tripla nesse átomo de carbono é de 180 graus, porque ele está hibridizado na forma sp, que é uma forma que gera os orbitais híbridos em geometria, em disposição linear. Daí o ângulo de 180 graus. Espero que eu tenha tirado essa dúvida, então não se confunda mais. Deixe o seu like aí pra gente, se inscreva no nosso canal e compartilhe com todo mundo. O ano letivo está só começando, eu tenho certeza que vai ter muita coisa útil aqui para vocês. Vejo você na próxima aula, um grande abraço e até lá!